Prezados irmãos e irmãs, aqui no Santuário Nossa Senhora da Paz, em Teresina, e você que reza conosco pela nossa TV Meu Norte. Que bom, que graça estarmos nessa hora em oração, pela nossa fé, na presença desse Deus que nos ama e que nos quer bem. Estamos aqui para louvar, para bendizer e para agradecer a Deus e a Jesus, o nosso Salvador. Mas também estamos aqui para escutar a palavra dele, nela se inspirar, para poder a gente agir e na sociedade, em nossa família, lá onde a gente trabalha, se tornar um sinal da presença de Deus, ou então da misericórdia e do amor de Deus, onde quer que estejamos. Nós ouvimos a primeira leitura do livro de Jó, já no final do capítulo, ou melhor, no final do livro, no capítulo 38. É uma resposta de Deus a Jó. Naquele tempo, era muito forte, e hoje ainda continua, em muitas cabeças, que o sofrimento é porque eu pequei. Como eu desobedeci a Deus, como eu fiz as coisas erradas, e agora estou sendo punido com sofrimento. Naquele tempo era muito forte, ainda hoje, né? E todo o livro de Jó, e na presença de Deus, a vida é um mistério, é um pouco complexa, mas não é o sofrimento consequência do pecado, né? Não. Ele faz parte do cotidiano da vida. Agora, com o pecado, a gente aumenta o sofrimento. E todo o livro de Jó, quando ele fala para os amigos dele, ele não, na sua consciência de homem de fé, ele não reconhece nenhum pecado, nenhuma coisa errada que ele fez, e de repente ele fica sem nada, né? O sofrimento faz parte do nosso dia a dia e da nossa vida, E hoje, nessa resposta de Deus a Jó, interessante que Deus coloca questões para Jó refletir e meditar, tentar. E Jó percebe, né, que todo esse sofrimento que ele passa, ele nunca perdeu a confiança em Deus. Pelo contrário, aumentou mais a confiança em Deus. E se eu faço as coisas boas para receber a recompensa, aí entra a questão: você faz porque Deus é Deus? Ou você faz para poder receber de Deus recompensa? É bem interessante. O livro de Jó levanta essa questão. Você tem fé em Deus só pelo fato dele ser Deus? Ou porque você quer receber benefícios? Se sua fé em Deus é para receber benefícios, então é uma troca. Não é um amor gratuito, não é um respeito pelo fato dele ser Deus. Esse livro levanta essas questões para poder a gente meditar e refletir. E Jó mostrou que ele ama Deus, não porque ele tem as coisas, mas porque ele tem amor a Deus, ele confia em Deus e ele está com Deus. E foi até o fim nessa compreensão e nesse entendimento. E São Paulo, nessa segunda leitura, que é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo, ele coloca nesse texto, né, que em Cristo nós nos tornamos uma nova pessoa. Aquela pessoa velha, né, às vezes mesquinha, miserável, né, que atrás de recompensa, com a fé em Cristo, com a aceitação de Cristo, essa pessoa morre e em Cristo nasce uma nova pessoa. E isso acontece pelo sacramento do batismo, né? Na pia batismal, aquela pessoa velha, cheia de pecado e do pecado original, morre. E nas águas do batismo, a gente nasce em Cristo e se torna uma pessoa nova em Cristo. Então, São Paulo, nessa carta aos Coríntios, e hoje a nós que estamos aqui, e a você que está em casa, ele faz esse apelo, ou dá essa orientação, ou nessa catequese, ele pede
para em Cristo a gente nascer de novo. E aqui eu posso até dar um pequeno exemplo para ilustrar. Por exemplo, alguém te ofendeu, alguém me ofendeu. A minha natureza humana é revidar. O que é que eu faço? Quando nasce essa vontade de revidar a pessoa que me ofendeu, eu paro, eu respiro, eu penso em Deus, eu penso em Cristo, e em Cristo eu vou perdoar essa pessoa. E esse momento se tornou uma oportunidade para eu dar um testemunho da minha fé em Cristo. Em vez de revidar, aquela provocação da pessoa se torna uma oportunidade de eu colocar em prática a fé e a confiança que eu tenho nesse Deus que nos ama. No Evangelho de hoje, diz aqui o texto que Jesus ia para outra margem com seus discípulos, levar a boa nova, a boa notícia a outras pessoas. E diz o texto que no barco que ele estava ensinando o povo na beira do mar, ele se despede do povo e sai com os apóstolos. E ele vai deitar na parte de trás do barco, num travesseiro. E de repente, a barca com os apóstolos, e dentro da barca estava Jesus Cristo, dormindo. As ondas, um vento forte, as ondas fortes, diz a leitura que os apóstolos ficam com medo, se levantam e grita a Jesus Cristo, e até um pouco estressado pelo texto a gente percebe: mestre, estamos perecendo e tu não te importas? E diz a leitura que Jesus acorda, se levanta e ordena ao vento e ordena ao mar, dizendo: silêncio, cala-te. E de repente surgiu uma calmaria, uma harmonia, um silêncio. E aí Jesus se volta para os apóstolos que estavam com ele ali no barco e diz: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? É a pergunta que Jesus levanta para os apóstolos. Por que esse medo? Por que esse desespero no meio do conflito, da dificuldade, do momento difícil? Não tendes fé? E no meio da dificuldade, no meio do conflito, se fica desesperado, faz aumentar o conflito, faz aumentar o desespero. A dificuldade faz aumentar. E depois diz aqui a leitura, os apóstolos olham um para o outro, um pouco com certo temor, e faz essa pergunta, cada um pergunta a si mesmo: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? A gente percebe nesse acontecimento, Jesus de maneira profunda revela para os apóstolos que ele é divino, que Deus está ali. Porque naquela época, quando alguém dominava as forças da natureza, no caso aqui o mar e o vento, só mesmo Deus faz isso. Só Ele tem essa capacidade de dominar as forças da natureza. E então Jesus fez isso. Então Jesus profundamente se revela para os discípulos, para os apóstolos, que Ele é Deus. Ele é a concretização das profecias, especialmente da profecia de Isaías, que dava o nome de Emanuel, Deus conosco. Na pessoa de Cristo está Deus encarnado, Deus pessoa, Deus presente, caminhando com os apóstolos, no meio da dificuldade. E ao mesmo tempo também, essa ventania, esse momento difícil, indo para outra margem, simboliza que quando eu estou levando o testemunho de fé, quando eu estou levando a crença em Deus, e vivenciando essa crença em Deus e partilhando com os outros, nessa partilha, neste levar o testemunho, aparecem muitas dificuldades, muitos momentos difíceis, mas eu tenho que ter certeza que Deus caminha comigo, que Deus está comigo, e que essa dificuldade não é para mim desistir, mas é para me fortalecer e acreditar e testemunhar que Jesus é Deus conosco,
e que eu estou a serviço da palavra dele, a serviço do seu evangelho, a serviço da boa nova. E aqui, ao mesmo tempo também, nessa pergunta dos apóstolos, é para cada um de nós: quem é este a quem até o vento e o mar obedece? A pergunta que eu faço é essa, para mim e para você que está em casa. O vento e o mar obedeceram a Jesus. E você obedece? Você é capaz de se ajoelhar diante de Jesus, de conhecer sua palavra e de obedecer a Jesus Cristo? Diz aqui o testemunho dos apóstolos, que o vento, força da natureza, o mar da natureza, obedeceram. Eu e você, nós obedecemos a este Jesus, que nós tratamos como Senhor, como nosso Salvador, e que nas pastorais a gente diz que estamos a serviço dele. É para a gente refletir e meditar nesta manhã, neste dia e nesta semana. Louvado seja